Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Segundou, teve pesquisa IPEC, né? Ainda não é de 100 dias de governo. Nós estamos com aproximadamente 80 dias de governo. É que tem um fevereiro aqui tem 28, tem que fazer a conta direitinho, a pesquisa não foi hoje, foi anteontem, enfim. Mas a pesquisa antes dos 100 dias... E o Lula tem 57% de aprovação. Rovai, você está falando uma pesquisa diferente da que eu vi. Eu vi outra coisa. Mas como assim 57? Não era 41? Bom, a Adri vai colocar as telas e eu vou comentando. Tela 1 é a avaliação do governo de cada presidente. Eles pegam a avaliação da primeira pesquisa. Eu acho aí tem uma pegadinha. Algumas dessa primeira pesquisa não foram feitas ainda no meio de março. Talvez tenham sido feitas um pouquinho depois, no final. Estou vendo aqui, parece que é tudo em março, tá? Mas enfim, em geral se costuma fazer com 100 dias. FHC tinha 41% de ótimo e bom, né? Lula 1, 51% de ótimo e bom. Lula 2, 49% de ótimo e bom. Dilma 1, 56% no primeiro mandato. E Dilma 2, 12%. Bolsonaro, 34%. E Lula, 41%. Lula está no patamar de Fernando Henrique 1. Imagina, montado no plano real, Fernando Henrique teve a mesma aprovação em 1995. É engraçado que não tem Fernando Henrique 2 aqui, eu estava olhando aqui, só tem o Fernando Henrique 1. Ele estava porque provavelmente, como a aprovação dele caiu muito, a mídia era toda compactuava com o Fernando Henrique, tinha tido a crise dos bancos, não sei se vocês lembram, e aí eles pegaram e preferiram não fazer pesquisa, ver como é que é. Tinha uma pegadinha, ninguém notou, né? Faltou o FH2, só tem FH1 aí, porque teve uma crise de popularidade no segundo mandato do Fernando Henrique no começo, demissão de presidente do Banco Central, esquemas acontecendo, o dólar disparou, ninguém fez pesquisa para avaliar naquele momento. Mas a avaliação do Lula é em ótimo e bom, igual a do Fernando Henrique. Mas em ruim e péssimo, o Lula é maior. O Lula sai de uma disputa acirradíssima com um adversário fascista, né? E o índice que levou o índice de rejeição do Lula a uma coisa muito forte. Então, hoje ele tem 24% de rejeição. Né, 24. Só que o Bolsonaro, mesmo com Haddad saindo de cena, indo dormir, descansar, tal, da aula, o Bolsonaro também tinha 24, se não me engano, que eu não estou conseguindo ler direito, é 24 de péssimo índice. Pode virar a tela, Adri. Aí, a aprovação do presidente que governa. Vejam. Aí está a minha manchete: 57% aprova a forma como Lula governa hoje contra 35% que é contrário. Isso é muito maior do que todas as pesquisas em qualquer momento do governo Bolsonaro. Pesquisa de setembro de 2022, outubro de 2022, novembro de 2022... dezembro, o Bolsonaro, perdão, tudo ali em 2022, né? Você veja, na boca da eleição, em nenhum momento Bolsonaro teve algo próximo dessa aprovação. Esse dado, tomar um golinho de café aqui até para respirar, esse dado mostra que esses números, se relativizados, se não são extremamente confortáveis ao Lula, eles são, sim, bem razoáveis. Não dá para dizer, não, temos uma crise à vista. Não, é verdade. A diferença entre os que aprovam e os que desaprovam
é de 22%, 57% menos 35%. O Bolsonaro, em nenhum momento, teve mais aprovação de que desaprovação nesses meses aí de dezembro. E por isso, e mesmo assim, ele quase ganhou a eleição. Veja, em novembro, outubro, era 55-40 a desaprovação contra a aprovação. Se ele tivesse esses dados do Lula, ele teria ganhado com muito mais facilidade. Aí aqui, quem mais aprova o governo são coisas meio óbvias. O Nordeste com 53%, aqueles que têm até o ensino fundamental, a base popular do Lula. Quem mais desaprova o Norte e o Centro-Oeste, e aqueles que se acham os gênios da lâmpada, os que têm ensino superior e são preconceituosos, né? E se o Lula fizer o melhor governo da história da humanidade, continuarão achando, infelizmente, que ele é o Lula ladrão. Quem aprova mais governo continua. Renda de um salário mínimo até um salário mínimo, os católicos. Quem mais aprova é evangélico, renda acima de 5 salários mínimos. O Brasil corre risco de virar um país comunista? Eu até brincava no programa, 31% acho que sim. Então, quem será? Aí você fala, corre risco já é uma coisa que impõe uma coisa negativa. Mas será que o Jonas Manuel, que é do militante do PCB, meus amigos do PCdoB, Miro Borges, Renata Melli, o Breno Altman, será que eles estão aí? Sim! Corremos o risco! Acho que não. Infelizmente, acho que quem defende isso são aqueles que são anticomunistas e que veem ainda as pessoas, os comunistas, comendo criança, né? Acho que come criança. É triste ver que 31% das pessoas ainda acham isso, sendo que 43% dessas são evangélicas. Eu me recordo que eu fui evangélico, já falei isso aqui algumas vezes, e havia o pastor, quando fazia a pregação, ele falava, porque nos países comunistas ainda existia a União Soviética, eles colocam todo mundo numa piscina de fezes e pegam uma foice enorme, aquela coisa da foice, né? E vão passando assim, rente à piscina. Quem não se submergir ali nas fezes e vai acabar morrendo, sufocado pelas fezes, vai perder a cabeça. Mas o cristão, aí esse abaixa e parece um invólucro, uma camada de o Deus protege, não sei o quê, liriri. Então, a pregação anticomunista no segmento evangélico sempre muito forte e ainda funcionando, e mesmo com um governo desastroso que Bolsonaro teve, que as pesquisas mostram que ele nunca teve mais aprovação do que desaprovação, ele mesmo assim bateu na trave por 2 milhões de votos. Se não fosse o Lula, ele poderia ter levado. Enfim, a pesquisa é boa. Vamos parar também de ver fogo onde não tem fogo. Aí não é o problema. O problema é a economia, estúpido, como diria o assessor do Clinton. A economia, se ela começar a ficar desencarrilhar, se não se conseguir chegar a um consenso no governo, essa briga Gleisi, Haddad e Rui Costa, Haddad e Tebet, isso tem que ser ajeitado. As pessoas precisam achar um projeto econômico para levar a termo. Não dá para ficar também com medo de banqueiro se escondendo embaixo da mesa quando vê banqueiro. Vai ter que enfrentar a banca, né? E aí o Carlos Lupe vai lá, tomou a decisão de diminuir os juros para os consignados e o Banco do Brasil e a Caixa correram. Que governo é esse? Esses sinais são muito ruins. E aí sim, isso pode levar a popularidade despencar. Se a economia não melhorar, sim, Lula pode ter problemas. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos.
a todas, todos e todos. Oi, gente! Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.